Ontem à tarde, o Bruno Andrade, né? Não é Bruna Andrade, como falaram ontem, não é do GL, é do UOL. O Bruno Andrade, grande jornalista, figuraça, gente boa pra caramba, sempre me ajuda muito com informações lá de Portugal. Ele que mora em Portugal, o Bruno é muito antenado com os profissionais portugueses, ele tem uma proximidade bastante grande, tem fontes muito legais em relação aos treinadores portugueses em geral, né, e em especial o Abel Ferreira também. O Bruno trouxe a informação ontem à tarde de que o Abel Ferreira foi alvo de sondagem do Brighton, né, eu não sei nem a pronúncia desse, é o Brighton, né, o Brighton da Premier League, tá surpreendendo lá, né, perdeu agora o técnico para o Chelsea, se eu não me engano, tá em quarto lugar na Premier League, alguma coisa assim, bem lá na Premier League o Brighton, mas tá no comecinho ainda, né? E tá em quarto lugar, né? E tá no comecinho ainda da Premier League, né? Esse ano tá tudo diferente. O Arsenal tá bem, o Liverpool tá mal, tá tudo muito estranho lá na Premier League, mas daqui a pouco as coisas vão se ajeitando. O Brighton entrou em contato com o staff do Abel Ferreira para entender a situação do português, mas, ó, já de cara, assim, eu não vou estender muito nesse assunto, eu vou pedir a opinião aqui do seu Amirton Emfisema, mas é o seguinte, não tem muito segredo não, quanto mais o Abel ficar aqui no Palmeiras e tiver sucesso, mais clubes vão procurar esse tipo de trabalho de uma das ligas mais fortes do mundo e competitivas, ditas por eles mesmos treinadores, então não há nada de surpresa nisso, essa sondagem não teve nenhuma proposta oficial, mas o Abel Ferreira já disse que pretende ficar no Brasil, até porque a sua família acabou de chegar no Brasil, se instalou agora, as filhas vão estudar aqui no Brasil também, então não faria o menor sentido esse movimento, pelo que a gente conhece o Abel, ele é um cara muito centrado, faz muito pelo planejamento que é traçado na carreira dele, e por isso hoje eu não vejo o Abel fazendo nenhuma mudança drástica nesse sentido. Seu Amirton Efizema, o Abel está sendo sondado, seu Hamilton, é normal, né? E outra, né? Com todo respeito, esse Bridgeton, sei lá como chama essa carniça. Esse pneu, né? Vai fábrica de pneu, não vai levar ele. Olha quem estava aqui interessado: Granada, Fiorentina. Meu, Fiorentina não tira o dedo há 20 anos, cara. Você acha que ele não vai nessa subida? Ir lá pro Catar, disputar o Catarzão, ele também não vai. Já vieram o cara do Catar, agora vê esse Bridgeton aí. Eu não sei nem de que cidade que é esse time aí, pra falar a verdade. Não sei que é da Inglaterra lá, mas não sei nem onde fica esse negócio. Ele não vai Será que é aceitar. nome da cidade? Acho que deve ser, né? Brighton deve ser o É, nome da cidade. Lá geralmente os times levam o nome da sim. cidade lá, né? É, até ele aprender a escrever esse nome vai demorar uns dias. Mas então, ele não vai. Ele não vai e o sucesso, cara, o sucesso chama olheiros para cima dele, né? Eu acho que o ano que vem, no final do contrato dele, em 2024, vai ser difícil segurá-lo. Pois é, assim, o contrato dele vai até 2024, como diz aqui o seu Hamilton, é verdade. O Abel ainda tem bastante tempo aqui para fazer história ainda no Palmeiras, por que não? E a gente ainda espera, né, que a gente ainda veja muito, muito do Abel Ferreira aqui. Eu não acredito que um time de meio de tabela na Premier League seja é, ou de para brigar para ficar só na Premier League não seja o ideal da carreira dele. Eu vejo o Abel com potencial até maior aí, brigando por um time com uma história um pouco melhor, também na Premier League, no campeonato alemão. Estão falando aqui, ó, o Abel merece um Borussia Dortmund. Eu também acho que o Abel merece um clube com um pouco mais de expressão, né, no futebol europeu. Já pensou um dia o Abel chega lá e encontra o Scarpa também, né? Ia ser no mínimo curioso, mas tomara que isso seja depois de 2024. Outro assunto sobre Abel Ferreira. Então, já que a gente falou aí sobre o Abel, o sucesso dele que incomoda realmente, né, seu Hamilton? A galera tá brava com o Abel Ferreira. Teve gente desde o início que não respeitou o Abel Ferreira. Pode mudar para cá, por favor, o Por, por, Fernandão? Pode falar. Estão me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa a vocês. Até o Thiago Leifert está defendendo o Abel Ferreira, hein, cara? Foi, ontem ele falou, né, do Abel, falou dessa perseguição ao Palmeiras também, em um desses milhões de podcasts que tem aí, nem sei qual foi,
Mas ele falou que tá muito estranha essa situação do Palmeiras, né, seu Milton? O sucesso incomoda, né, cara? O sucesso incomoda ainda mais para aqueles que não têm tanto talento e se vê ameaçado, né? E esses caras ficam ameaçados e ficam perturbando todo mundo, mas ele não está tirando o foco do Abel, isso que é interessante. Porque se o Abel fosse um cara que levasse a ferro e fogo tudo que falam dele, aí ele já tinha desconcentrado e ia ser pior para nós, mas não. Ele está levando isso numa boa e a resposta ele vai dar com títulos. Quem tiver inveja, meu, que coma cueca, porque ele não vai arregar, não. Não é? Os caras que comam a cueca aí, mordem a cueca, que ele não vai arregar pra gente, não, cara. A gente É vai isso ganhar aí. muito título com ele. Danilo Tesoto, perdão, tá colocando aqui, ó. Muito estranha essa sondagem do Brighton para cima do Abel. Os times da Inglaterra não têm costume de trocar de técnico, ainda mais em boa fase. Os caras estão em 4 e vão trocar de técnico? Então, trocaram, né, Danilo? Porque o Brighton perdeu seu treinador para o Chelsea, né? O Graham Potter. Ele já há bastante tempo é bem falado lá na Inglaterra e ele saiu do Brighton justamente para assumir o Chelsea, que perdeu o técnico Tuchel, né? Aí nas últimas semanas, e ele assumiu na semana passada. Na semana passada, não, ontem, né? O técnico Graham Potter, esse é o nome dele, assumiu o time do Chelsea. Teve uma troca lá, o que realmente não é comum na Premier League, essa movimentação, mas sem dúvida nenhuma existiu aí uma movimentação que fez o Brighton pensar em alguns outros nomes. É absolutamente normal esse tipo de movimento, até esperado, né? Os caras devem ter, diferente daqui do Brasil, como aconteceu no Santos, por exemplo, que espera a merda acontecer para depois sair atrás de treinador. Então, eles traçam sempre um perfil de treinadores, mesmo com os treinadores atuantes, né? Para depois não ter um desespero de ir atrás dos caras. Isso é bem normal e seria uma prática bastante profissional. Eu gostaria, por exemplo, que o Palmeiras, no final aí, chegando no final do contrato do Abel, já tenha uma lista com possíveis nomes que possam substituir o Abel caso ele saia, né? Justamente para não ficar naquela mesmice de ficar contratando por conta de um ou outro empresário, de nome e tudo mais. Tem que ser um cara que tenha um perfil de trabalho parecido. Eu vou estar longe, tá? Eu sei que é muito difícil trazer para cá, mas o técnico do Sporting, por exemplo, joga e tem uma gestão de grupo exatamente no modelo em que o Abel Ferreira trabalha. Então, assim, o Palmeiras tem que pensar numa reposição. Existe uma movimentação no Palmeiras interessante, é o Rubem Amorim, né? Esse que eu tô falando, o técnico do Sporting. Existe uma movimentação aqui no Palmeiras que a gente tem percebido, viu, seu Hamilton? O Cebola, o Andrei Lopes, ele tem acompanhado muito de perto o trabalho do Abel Ferreira, e ele tem, e não é normal, mas de umas 7, 8 coletivas para cá, o Andrei, ele assiste todas, né? Ele normalmente não tem nenhum auxiliar nas coletivas, e até conversei com ele rapidamente no último sábado, né? O Andrei esteve lá na sala de imprensa também. Pelo que eu entendo e as poucas conversas que eu tive com ele, o Palmeiras também tem preparado o Andrei Lopes para ser talvez um treinador no futuro. Não sei se substituto do Abel, talvez para a base, enfim. Mas seria uma prática interessante. Já pensou 2, 3 anos de estágio com o Abel para depois assumir, seu Hamilton? Seria um movimento interessante, né? E o Cebola já é um cara bem inteligente, né, cara? O Cebola é um cara inteligente, é um cara que ele é um estudioso do futebol. Se ele pegar toda essa bagagem que o Abel tá deixando aqui, ele vai precisar de uma Scania para carregar, porque ele já tem uma bagagem grande e ele vai pegar mais bagagem ainda com o Abel. E só quem ganha é só a instituição Palmeiras que ganha com isso. Pessoas dedicadas fazem as coisas andarem melhor. Então, o Cebola, ele vai ser promovido, vai ser cebola, depois vai ser alho, vai ser tudo lá no Palmeiras. E é muito melhor, Salsa, ele vai ser uma salada cebolinha. completa, cara. É muito melhor para ele e para o Palmeiras, né, cara? Esse Cebola meu, igual você falou, ele acompanha até as entrevistas do Abel agora, vai aprender, logo ele tá falando pois também. Vai ser bom para É nós. isso aí.
É isso aí. Tomara que essa sondagem pare por aí, né? Que seja apenas uma sondagem, mas a gente tem que ter tranquilidade também e entender como funciona o processo do Abel. Mesmo que ele tenha saído lá do PAOK, era numa situação muito diferente, né? O Palmeiras convenceu o Abel, mas existia um processo diferente, pagamento da multa, enfim. Quem leu o livro do Abel, logo no comecinho, ele conta como foi a história da chegada do Palmeiras até ele, das conversas que tiveram, não foi repentino de uma hora para outra, o processo foi muito bacana, enfim, e muito bem trabalhado para que o Palmeiras trouxesse ele, embora o Palmeiras não tinha o Abel como uma meta, né, como um alvo, aconteceu muito bem, e o Abel aí está fazendo história ao longo do tempo.